Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Kiri estava com pressa para chegar em casa. Ela literalmente saiu por meia hora para comprar remédios para o pequeno Matthew. Ela ficou na fila por um longo tempo, esperando que o farmacêutico liberasse alguns frascos de remédio para um homem que cheirava mal. Todos os clientes prestaram atenção nela e começaram a resmungar, mas o farmacêutico não se importava com quem comprava o que na farmácia, desde que o lucro fosse significativo. Kiri finalmente conseguiu comprar o remédio necessário e correu para casa. Afinal, além de Matthew, de 10 meses, ela tinha outros 3 filhos. Ela era considerada mãe de muitas crianças, recebia alguns pagamentos do governo, mas ainda não era o suficiente. Em casa, seu filho mais velho, Cole, cuidava das crianças, embora tivesse apenas 9 anos de idade. No entanto, o menino era corajoso e ajudava a mãe de todas as formas possíveis. Ele trocava fraldas e alimentava seu irmãozinho, colocava-o na cama e cantava canções de ninar para ele. Além de tudo isso, Kiri ainda tinha que sair para trabalhar no segundo turno. Ela trabalhava como enfermeira no hospital local, ganhando um salário miserável com o qual toda a família sobrevivia. Seu marido, Thomas, havia morrido 3 meses antes, atropelado por um carro ao atravessar a rua. Kiri ficou sozinha com 4 filhos nos braços, mas logo conseguiu se recompor e seguir com sua vida. Ela não ousava deixar os filhos com os vizinhos, pois a maioria deles era alcoólatra ou mal-humorada. Tudo o que faziam era pedir-lhe dinheiro para bebidas ou reclamar de suas vidas miseráveis. Kiri tentou argumentar com eles e explicar que ela mesma tinha muitos problemas, mas, de jeito nenhum, essas pessoas marginais nem sequer percebiam o abismo para o qual estavam indo. Esse era o tipo de personagem com o qual ela tinha que viver ao lado. Ao mesmo tempo, ela estava acostumada com eles e ensinou seus filhos a ficarem longe deles. Já era ruim o suficiente que alcoólatras e marginais começassem a incomodá-los. Não, Kiri não podia permitir isso e, como pessoa jurídica, ela protegia a sua família. Estava claro que ela era respeitada e um pouco temida, por isso não se deixou levar pela arrogância. Em sua pressa para chegar em casa, Kiri não percebeu que estava tentando atravessar a rua no lugar errado. Em um determinado momento, ela estava prestes a passar, o que matou seu marido. Mas, no último segundo, alguém agarrou Kiri pela manga de sua blusa. Ela se virou e viu uma mulher mais velha com roupas velhas e esfarrapadas. Ela percebeu que se tratava de uma mendiga que vinha de algum lugar desconhecido, e a mulher puxou Kiri para a calçada no último instante. Um pouco mais e a mãe de muitas crianças certamente teria caído sob as rodas de um carro. Naquele momento, um carro passou zunindo a toda velocidade. O motorista nem pensou em diminuir a velocidade, mesmo sabendo que estava na cidade, não na estrada. Kiri exalou bruscamente, abaixando a cabeça com culpa. Ao mesmo tempo, a mulher que havia resgatado parecia estar na casa dos 60 anos, embora não parecesse velha. Parecia mais uma mulher de muitos anos, e para ser mais específico, tinha idade suficiente para ser a mãe de Kiri. Ela havia completado 32 anos este ano e estava, por assim dizer, em seu auge. A desconhecida alisou o lenço na cabeça e olhou para Kiri com um olhar duro. "Por que você está correndo tão rápido, querida?" "Está indo para o outro mundo?" perguntou ele, em tom de reprovação. Corando de surpresa, ou talvez de vergonha por ter sido tão imprudente, Kiri respondeu calmamente. "Não, só estou correndo para casa para pegar meu remédio. O mais novo está doente, eles são 4 e não há ninguém para cuidar deles. Há um menino mais velho que está ajudando, mas ele tem apenas 9 anos de idade." A mendiga balançou a cabeça e indicou a Kiri que se sentasse no banco perto do ponto de ônibus. Ele ainda exalava o cheiro que costumava acompanhar todos os moradores de rua. Kiri também notou que a mulher se cuidava, suas unhas não tinham sujeira e seus dentes estavam no lugar. Era como se, por algum acidente do destino, ela tivesse se juntado ao sem-teto. Ao mesmo tempo, a mulher expressou simpatia pela situação difícil da família de Kiri e ofereceu o que nunca se esperaria dela. "Querida, que tal eu ajudá-la?" "Está falando sério?" Pergunta após pergunta,
Kiri respondeu, franzindo as sobrancelhas espessas. É claro que estou falando sério. Eu adoro crianças, respondeu ela com um sorriso no rosto. A propósito, meu nome é Elizabeth. E estou feliz por tê-lo conhecido. Prazer em conhecê-lo, e eu sou a Kiri. Eu só não achei que você fosse. Não se importe se eu estiver um pouco mal vestida, interrompeu Elizabeth. Essa é uma história à parte e eu a contarei a você algum dia. E não tenha medo de mim, eu não vou roubar nada de você nem machucar as crianças. Mas Kiri duvidou da mulher, pois ela nunca tinha visto antes e nem sabia o que ela realmente fazia para viver. E ela poderia muito bem ter inventado um nome para evitar que ela fizesse perguntas. Ela não sabia se deveria ou não aceitar a proposta de Elizabeth. Estava diante de uma estranha, mas, ao mesmo tempo, os olhos da idosa irradiavam bondade. Neles, Kiri viu um mar de positividade, como se o membro mais próximo da família estivesse olhando para ela. Sua mente estava girando. E se fizéssemos um acordo, não haveria uma pegadinha? Enquanto isso, Kiri estava em uma situação desesperadora. Na verdade, não havia ninguém para cuidar das crianças, nem mesmo uma amiga. Ele a chamou uma vez para pedir que ela cuidasse deles, mas ela lhe disse que estava em um encontro com um homem interessante. Naquele momento, Kiri chegou a pensar em sua vida pessoal, que havia desaparecido há muito tempo e dificilmente voltaria a aparecer. De qualquer forma, não valia a pena tê-la até que as crianças fossem maiores de idade. Kiri percebeu o quanto a situação era desesperadora, então se dedicou de todo o coração a criá-los. Ela não podia fazer outra coisa, sua consciência não a deixava. Depois de pesar os prós e os contras, Kiri aceitou a proposta de Elizabeth. Ela não teve escolha e nem sequer mencionou o dinheiro. Ela deu a impressão de que a mulher iria cuidar de seus filhos de graça, e isso por si só já demonstrava uma grande generosidade de sua parte. De fato, Elizabeth poderia facilmente ter pedido o pagamento e não ter feito nenhum gesto de boa vontade, mas não, isso não aconteceu, e 20 minutos depois elas estavam na casa de Kiri. O apartamento estava arrumado, um testemunho da natureza pedante da própria proprietária. Elizabeth deu uma olhada ao redor e disse cautelosamente: Aqui é agradável e quente. Fazemos o melhor que podemos. Kiri respondeu com um encolher de ombros. Entre, vamos tomar um chá. As crianças saíram para o corredor quando ouviram o barulho. Elas imediatamente se animaram e começaram a fazer perguntas. Quem é você, nossa avó? Elizabeth tinha lágrimas nos olhos. Ela tirou um lenço do bolso e enxugou o rosto. Percebendo a confusão e a emoção dela, Kiri respondeu às crianças em tom de brincadeira. Sim, ela é apenas uma avó por uma hora. As últimas palavras não tiveram nenhum efeito sobre eles, de qualquer forma, eles não entenderam o que significavam por uma hora. A principal coisa que ouviram foi a avó, todo o resto era de importância secundária. As crianças sorriram imediatamente e começaram a abraçar a senhora idosa. Ela quase chorou de novo de surpresa, mas conseguiu se conter. Elizabeth olhou para Kiri e começou a rir, enquanto a mulher da casa se juntou a ela com uma risada alegre. Enquanto isso, o pequeno Matthew recebeu uma dose do medicamento e se sentiu um pouco melhor. Kiri mediu sua temperatura, por precaução, e ela não estava crítica. Dei a Elizabeth uma xícara de chá e ela começou a se preparar para o trabalho e a dar suas instruções. Se Matthew tiver febre novamente, dê a ele um xarope antitérmico. Ok, estou ouvindo, então não se preocupe, ela assentiu. Eu cuidarei disso. Sim, todos os remédios estão na prateleira do armário, continuou Kiri e apontou para o armário. Caso queira comer alguma coisa, e eu já tenho alimentado as crianças, há sopa na geladeira, costeletas e macarrão lá também. E há comida de bebê na mesa da cozinha, Cole sabe disso, ele vai lhe mostrar. Vai ficar tudo bem. Eu não vim vê-la para almoçar, Elizabeth tentou tranquilizá-la. Você pode ir trabalhar e não se preocupar com nada. Kiri assentiu com a cabeça e, em sua mente, pensou, como você pode não estar preocupado? Eles são meus filhos. Ao mesmo tempo, seus instintos lhe diziam que ela realmente não deveria se preocupar e, a propósito, seu coração não estava nem um pouco agitado.
Tudo dizia que Elizabeth era incapaz de machucar alguém, então que ele podia ir para o trabalho confiante de que nada aconteceria em casa. Mas, enquanto caminhava para o hospital, ela continuava a ter pensamentos ansiosos, especialmente sobre o fato de que a vida tinha sido tão difícil. Depois da morte do marido, ela havia passado por momentos difíceis, não havia lugar para esperar por ajuda e, entre seus amigos, não havia pessoas para lhe dar todo o apoio possível. Em resumo, era um beco sem saída, mas ela conseguiu sair dele da melhor maneira possível. Kiri não conseguia imaginar o que teria acontecido se ela tivesse desistido. Muito provavelmente ela teria sido esmagada pelos problemas da vida e as crianças teriam que ser colocadas em algum lugar, pois não haveria como criá-las. No entanto, tudo isso foi amplamente evitado por Kiri graças a Thomas, que, embora fosse órfão, sabia como encontrar uma saída para qualquer situação. Lembro-me de que eles precisavam urgentemente pagar o tratamento do filho mais velho. Kiri ligou para todas as pessoas que conhecia na época, mas não conseguiu levantar o dinheiro, então seu marido fez um acordo com um vizinho, que sempre os odiou, para ajudá-lo a terminar a construção da garagem. O vizinho, por incrível que pareça, concordou. E Thomas acabou ganhando dinheiro para a medicina. Na verdade, ele havia se esforçado muito pelo bebê, lembrava-se Kiri. E agora, quando tinha que pensar em quem seria a babá, ela também deixava de lado seus princípios e preocupações. Seus pais tinham se embriagado há muito tempo e não havia sentido em esperar ajuda deles, mas antigamente, quando ainda estavam sóbrios, Kiri também não tinha visto nada de bom. Mesmo assim, sua mãe havia dito: "Casada, você cresceu. É isso, mas como você poderia esperar que eles ajudassem depois disso?" Naturalmente, Kiri desistiu e cortou todo o contato com eles. Ela tinha vergonha até mesmo de se aproximar deles. Com esses pensamentos pesados, ela correu para o trabalho, mas, por mais que se apressasse, ainda estava atrasada. Ela foi recebida na sala de espera pelo superintendente, Phil Stewart. "É um pesadelo. Onde você está indo, querida?" Seu olhar ameaçador fez Kiri estremecer. Na próxima vez que isso acontecesse, ele a demitiria ou lhe tiraria o bônus. Kiri quase chorou em resposta, mas se conteve. Imediatamente, passou pela sua cabeça a ideia de que havia aquele bônus, alguns centavos, e ela queria tirá-lo. É claro que ela não disse isso em voz alta. "Sinto muito, Phil Stewart. Isso não voltará a acontecer." Curvando-se quase até os pés, Kiri pulou de volta para seu cubículo. Sua colega Brenda, que viera trabalhar aqui há apenas 2 meses, já estava se trocando, e ela também era auxiliar. Porque não havia outras vagas disponíveis. Quando viu Kiri ofegante, ela perguntou com um sorriso no rosto: "Olá, por que está respirando tão pesadamente? Estava sendo perseguido por lobos?" "Quem me dera," Kiri balançou a cabeça. "Achei que chegaria a tempo no trabalho, mas estava atrasado de qualquer forma, e Phil Stewart estava na sala de espera." "E como?" ela perguntou ao parceiro com uma careta indisfarçável. "É melhor não perguntar, Brenda. Já tirei tudo dele," Kiri acenou com a mão. "Ele ameaçou me demitir se eu me atrasasse novamente." "Este pode," disse Brenda com tristeza. "Vamos torcer para que passe," respondeu Kiri, com irritação em sua voz. "Escute, eu sempre me esqueço de perguntar com quem você deixa as crianças quando vai trabalhar?" perguntou meu parceiro de repente. "Geralmente com Collie, meu filho mais velho," respondeu Kiri de forma incerta. "Mas hoje uma mulher me ajudou? Ou ela era uma mendiga ou algo assim? Eu a encontrei por acaso na rua e ela me salvou da morte." "O que você acha?" "Eu queria atravessar a rua no lugar errado, onde normalmente todos nós corremos, quase passei por baixo das rodas." "Que presente do destino." "E depois disso, você a convidou para ir à sua casa?" "Bem, sim, concordamos que ela cuidaria das crianças. Além disso, Elizabeth parecia ser uma mulher decente. Não vi seus documentos, é claro, mas ela aparentava ter uns 60 anos, e não acho que pessoas dessa idade sejam capazes de qualquer tipo de maldade." "Ei, você é ingênuo." Ele acreditou no primeiro homem que conheceu.
Seu parceiro riu da cara dela. Você está louca, deixando seus filhos com qualquer um? Ela já deve ter batido no apartamento, e as crianças estão com fome e chamando pela mãe. Não, não, ela não faria isso. Keri balançou a cabeça negativamente. Ok, como você quiser. Vamos trabalhar, ou Phil Stuart vai nos demitir de verdade? Em princípio, eles não tinham nada a temer no momento, pois a enfermagem exigia toda a sua energia e nervosismo, e o salário era uma ninharia. E não havia muitas pessoas na cidade que quisessem cuidar dos doentes. Ao mesmo tempo, não havia muita escolha, então ela tinha que trabalhar onde houvesse pelo menos um salário fixo. Keri continuou com suas tarefas enquanto Brenda começou a esfregar o chão do corredor, limpando os patos e os barcos. Ela não parava de pensar em como seus filhos estariam. As dúvidas de sua sócia sobre Elizabeth eram um espinho em seu caminho. Keri começou a se preocupar com a possibilidade de algo ter acontecido com eles. Em algum momento, ela começou a suspeitar que talvez sua amiga estivesse certa. Ao mesmo tempo, sua intuição lhe dizia que suas preocupações eram em vão e que ela estava apenas se enrolando, criando problemas emocionais e bastante tangíveis para si mesma. Sem perceber os chinelos abandonados de alguém perto de uma das camas, ela quase tropeçou neles. Conseguiu manter o equilíbrio, mas o container com os restos do que havia ali caiu no chão. Uma mulher idosa deitada em uma cama próxima resmungou e chamou um médico. Alguns minutos depois, o superintendente chegou e perguntou o que havia acontecido. Qual é o motivo de tanto barulho? Mantenha sua enfermeira em silêncio. Ela não me deixa dormir, murmurou a idosa. O que aconteceu, Keri Flynn? Perguntou o superintendente com severidade. Eu simplesmente não vi os chinelos de alguém e quase caí. Tentei explicar a Keri. A nave caiu de minhas mãos e a sala inteira chacoalhou. Tudo bem, vou lhe dar uma reprimenda. Continue fazendo um bom trabalho. O supervisor balançou o dedo e saiu da sala. O incidente terminou, mas, ao mesmo tempo, Keri ficou com um gosto amargo na alma, pois havia sido repreendida simplesmente por fazer seu trabalho com diligência. Mais uma vez, Keri se convenceu de que a enfermagem era um trabalho ingrato. Ela saiu do quarto, encostou-se na parede e chorou em silêncio. Brenda estava se lavando quando a viu assim. O que aconteceu? Quem o machucou? Como sempre, ele tocou minha mão quente, respondeu Keri em meio às lágrimas e contou ao parceiro o que tinha acabado de acontecer no quarto. Sem consciência, eles poderiam ter agradecido. Brenda balançou a cabeça, referindo-se aos pacientes. Por outro lado, isso era de se esperar na idade deles. E alguns deles não estão felizes por terem vivido até essa idade, eles já deveriam estar aposentados, mas não deixam. Você não diz nada. Keri se inclinou para trás, acalmando-se um pouco. Eu também me sinto mal quando penso na velhice. É tão difícil para eles, e nós não conseguimos entendê-los. Esse foi o fim da conversa sobre o incidente na ala, porque o gerente da ala apareceu e ficou olhando para elas. Brenda passou a esfregar o chão e Keri continuou sua ronda pelas alas. As coisas estavam interessantes com o superintendente. Descobriu-se que ele simpatizava com Keri e até tentava cuidar dela, mas tinha filhos, uma esposa e sonhava em fazer de uma enfermeira sua amante. Keri sabia disso e rejeitou seus avanços por todos os meios. Ela não tinha a menor intenção de se tornar uma concubina ou ter qualquer coisa a ver com um homem tão instável. Com ele, era difícil esperar algo bom. Phil Stuart ficou irritado com isso, sem entender por que Keri resistiu. Afinal de contas, ele havia lhe oferecido seu amor e seus presentes, prometendo torná-la rainha. Farei qualquer coisa por você, disse ele, quando estavam sozinhos. Não, melhor sozinho do que com você. Ele balançou a cabeça negativamente. Isso deixava Keri irritada, e ela estava sempre procurando algo para reclamar. Ao mesmo tempo, o atraso de hoje não tinha nada a ver com isso. Phil Stuart estava apenas ameaçando demiti-la, mas nada foi além das palavras. Dava para perceber que ele era paciente com Keri. Só que ela não queria aceitar seus avanços. A enfermeira não podia nem pensar em se envolver com um homem casado. Keri sonhava com um grande amor, contudo sendo mútuo.
Seus livros favoritos eram os romances femininos, onde ela encontrava consolo e uma válvula de escape. Ao mesmo tempo, Kiri não acreditava em contos de fadas sobre príncipes em cavalos brancos, que provocavam as moças. Na sua idade, ela tinha vergonha de pensar em presentes da sorte. Ele confiava apenas em sua própria força. Quando terminou sua ronda pelos corredores, ela se juntou ao seu companheiro. Juntas, elas limparam todos os andares muito mais rápido. Depois disso, as enfermeiras voltaram para seus quartos. Eu aconselho a ignorá-lo, disse Brenda enquanto colocava a chaleira no fogo. Se você está se referindo ao gerente, eu já o esqueci. Kiri o deixou de lado. Vamos comer pão de gengibre. Eles ainda estão frescos, não estão estragados. Ela continuou trabalhando lentamente. Quando se deu conta, já era de manhã e seu turno estava terminando. Ela olhou para o relógio e bocejou involuntariamente. Ela murmurou para si mesma. Então, foi mais uma noite. Você disse alguma coisa, Keri Flynn? Perguntou o supervisor que apareceu de repente atrás dela. Sim, eu estava feliz pelos pacientes porque eles estavam indo bem, respondeu Kiri com confiança e sem hesitação. Naturalmente, eles estão sob minha vigilância. Ele bateu no próprio peito. Phil Stuart. Quem teria duvidado disso? Kiri não respondeu, apenas assentiu com a cabeça. Ao mesmo tempo, ela mal tinha forças para não rir. Era realmente verdade o que as pessoas diziam, que se você não se elogiar, ninguém mais o fará. Parecia que o superintendente gostava de bater no peito e provar a todos que ele era o melhor médico. Por outro lado, simplesmente não havia ninguém para questionar sua capacidade profissional. Depois de esperar o fim de seu turno, Kiri trocou de roupa rapidamente e correu para casa. Ela nem mesmo se despediu de Brenda, passando apressadamente por sua parceira para fazer isso pelas duas. Adeus para você e adeus para mim. A enfermeira balançou a cabeça e também deixou o hospital. Seu coração quase saltou do peito quando ela correu para casa. Kiri estava muito preocupada com as crianças. Ela não sabia como elas haviam passado a noite. Especialmente porque elas não tinham um telefone de reserva. Ao mesmo tempo, Kiri esperava que Elizabeth não tivesse feito nada de errado. Algo lhe dizia que ela havia feito. Ela correu para o pátio e parou na entrada da garagem para recuperar o fôlego. A primeira coisa que fez foi olhar para as janelas. A janela da cozinha estava aberta. Um vapor branco estava saindo dela, e a primeira coisa que veio à mente de Kiri foi que ela devia estar cozinhando alguma coisa. E qual não foi minha surpresa quando, ao entrar na casa, ela viu panquecas exuberantes sobre a mesa, e as crianças imediatamente saíram de seus quartos. Elas pareciam bem alimentadas e limpas. Parecia que o anfitrião já as havia alimentado e dado banho. Kiri ficou honestamente surpresa ao ver tal coisa. Você é como um mágico, Elizabeth. O filho mais velho, Collie, trouxe o pequeno Matthew em seus braços e se pronunciou com orgulho. Mamãe, ele está melhor agora. Sua febre passou. Kiri encostou os lábios na testa dele e ficou surpresa ao perceber que não estava quente. E antes disso, ele estava com febre desde a manhã. Ele balançou a cabeça. Eu fiz uma compressa de ervas para ela, respondeu a idosa. O xarope, é claro, também era bom para mim, mas a medicina popular era melhor. Não sei nem o que dizer. Kiri estava confusa. Achei que seria sujo e bagunçado? Foi isso que você quis dizer? Elizabeth acrescentou aos seus pensamentos. Bem, não exatamente, mas algo assim, Kiri assentiu. E agora não consigo acreditar em meus olhos. Não fique tão surpreso, eu lhe prometi que tudo ficaria bem. Inclinando a cabeça para um lado, Elizabeth disse. Você se senta à mesa. Você pode comer panquecas e chá. As crianças, a propósito, são alimentadas, mas se você quiser mais, há o suficiente para todos. Kiri não pôde evitar as lágrimas e abraçou Elizabeth. Você é meu anjo da guarda. Essas palavras foram um bálsamo para o coração de Elizabeth. Depois que as mulheres se acalmaram um pouco, elas se sentaram para tomar chá e comer panquecas.
Elas estavam tão deliciosas que Carey não percebeu como ela comeu 3 panquecas inteiras em 1 minuto, satisfazendo um pouco sua fome matinal. Ele perguntou com cautela. Desculpe-me por perguntar, mas como você chegou a essa posição? Sabe, Carey, eu não tenho muito a lhe dizer, Elizabeth deu de ombros. Não me lembro de muita coisa, acordei em uma vala sem identidade e sem dinheiro. Foi há quase 1 ano, minha cabeça estava uma bagunça, eu mal conseguia ficar de pé. Isso é horrível. Não havia mais ninguém por perto? Com as mãos pressionadas contra o rosto, Carey perguntou com pesar na voz. Ele deu de ombros e respondeu. Alguns moradores de rua me pegaram e me levaram para seu barraco. Lá eles me deram roupas, pois as minhas estavam em más condições. Não sei quanto tempo tive de ficar naquela vala. Então, vesti o que eles me deram, porque não tinha escolha. Como isso aconteceu em primeiro lugar? Não me lembro de Carey, mas não me lembro de mais nada. Elizabeth balançou a cabeça. Você já procurou a polícia? Continuou Carey. Está rindo? Claro que estou, respondeu ele com irritação na voz. Fui até lá, expliquei minha situação, mas eles nem aceitaram a solicitação. Não estou entendendo, paramos de proteger as pessoas? Carey ficou surpresa. Havia um policial lá chamado Whitson. Ele me expulsou e disse que eu estava atrapalhando o trabalho de ajudar pessoas decentes. Diga-me, Carey, não sou uma pessoa decente e digna de respeito? A mulher chorou novamente. Foi então que Carey lhe entregou seu lenço. Não, não estou. Você é uma boa pessoa, ele tranquilizou Elizabeth. Você só se deparou com um policial maluco. É como conosco, se você não for um parente ou amigo, vai esperar sua vez indefinidamente. Acho que, Carey, foi por isso que fui embora sem pedir ajuda. A mulher balançou a cabeça. Sinto pena de você. Você é prisioneiro de suas circunstâncias. E quanto à polícia, é apenas um sistema que parece não poder ser erradicado. No fundo, Carey não apenas simpatizava, mas se ressentia do fato de ninguém ter ajudado Elizabeth. A mulher havia perdido a memória e estava à margem da vida. Depois de refletir sobre seus problemas, Carey sugeriu: Fique, temos espaço suficiente, e as crianças, pelo que sei, estão felizes. Tem certeza? Perguntou Elizabeth com cautela. Eu só queria ajudar um pouco. Sou muito grato a você, por isso peço que continue cuidando das crianças. Carey se manteve firme. Trabalho em turnos como enfermeira em um hospital. Pode-se dizer que muitas vezes deixo as crianças sozinhas. Ok, eu entendo, eu concordo, Elizabeth assentiu. Especialmente porque eu não tenho para onde ir. Ainda é muito cedo para desistir, disse Carey. O rosto de Elizabeth se abriu em um sorriso de felicidade pelo fato de que agora ela poderia viver em condições humanas e não mais perder tempo procurando comida. Tendo concordado com o que precisava ser feito e a que horas, Carey continuou trabalhando em silêncio. O supervisor continuava a se esforçar para atender a enfermeira, mas a cada vez ele batia em uma parede de alienação, como se estivesse batendo a cabeça contra ela. Carey não queria ter nada a ver com ele, então evitava Stuart se pudesse. Ao mesmo tempo, sua parceira Brenda continuava a provocá-la por causa da garota mendiga. Um dia, elas estavam sentadas no estúdio e ela lhe perguntou: Como está indo? Você ainda não tirou tudo do apartamento? Meu Deus, de onde você tirou essa ideia? Carey respondeu com relutância. Ela e eu somos completamente idílicos. Nunca conheci ninguém que pudesse ajudar dessa forma. Não é de se admirar. Há muitas pessoas assim em toda parte, respondeu Brenda com um encolher de ombros. Mas diga o nome de uma pessoa que ajude, sugeriu Carey. É que, você sabe, eu. Brenda hesitou em responder. Você está vendo. E não acho que alguém faria isso a menos que houvesse um benefício direto. Sabe, amigo, você está certo. Brenda concordou, e me desculpe por ter contado a ela sobre o mendigo. Seu nome é Elizabeth.
E ela tem idade suficiente para ser sua mãe também, Keri a corrigiu. E não vamos mais falar dessa pobre mulher, a vida já chegou ao fundo do poço e estamos fofocando. Ok, vou me calar. Muito bom. Vamos ao trabalho. Keri lhe deu um tapinha no ombro e eles saíram para realizar suas tarefas. Essa foi a última conversa que incomodou Elizabeth dessa maneira. Brenda não estava mais tentando implicar com Keri, mas começou a perguntar como ela estava, o que estava fazendo. Sua colega também parecia simpatizar com ela. Especialmente porque Keri havia lhe contado que Elizabeth havia perdido a memória. Na medida do possível, sua amiga transmitia as coisas para sua convidada por meio de Keri. A mãe de Brenda havia morrido 6 meses antes e ela tinha muitas roupas que não havia pensado em jogar fora. Elizabeth agradeceu a Brenda e a convidou para tomar uma xícara de chá e comer um bolo. A senhora idosa era uma boa cozinheira, independentemente do que dissesse. Mas ela não conseguia se lembrar de onde havia adquirido essa habilidade. Já haviam se passado 3 semanas desde sua chegada ao apartamento de Carey. Nesse período, Elizabeth havia se adaptado completamente à vida normal. Além disso, as crianças haviam se acostumado com ela. E, estranhamente, elas a chamavam de avó. Eles achavam que ela havia se ausentado por um tempo e agora estava de volta. Especialmente porque a mãe deles nem sequer pensava em refutar suas suposições. Eles viviam como uma grande família, mas logo aconteceu algo que os desequilibrou completamente. Os médicos diagnosticaram que seu filho mais velho tinha um problema cardíaco. Anteriormente, ele havia se queixado de mal-estar e dores de cabeça, e agora o médico estava diretamente surpreso com o diagnóstico. Naturalmente, Carey começou a procurar dinheiro para a operação. O hospital disse que, se ela não fosse feita o mais rápido possível, seria uma bomba relógio. Nesse caso, ninguém poderia garantir o que aconteceria em seguida. Os médicos só podiam levantar as mãos para o alto. Eles faziam o que podiam, é claro, mas suas opções não eram ilimitadas. Carey só podia esperar que a instituição de caridade a qual ela havia recorrido para obter ajuda ajudasse. Eles prometeram que também a apoiariam lá se conseguissem levantar o dinheiro de que ela precisava. Com o passar do tempo, não houve progresso. Carey estava literalmente dividida entre a casa e o trabalho. E ela não conseguia tirar da cabeça o mistério da perda de memória de Elizabeth. Não podia ser o fato de ela não ter parentes. Estava claro que alguém tinha de encontrar essa mulher, mas quem e onde? Carey ainda não sabia. Mas ela esperava descobrir em breve. Além disso, ela queria ajudar Elizabeth a encontrar sua família. Enquanto tentava arrecadar dinheiro para a operação de seu filho, Carey conseguiu voluntários para ajudá-la a encontrar a família de sua hóspede. Ela lhes contou brevemente o que havia acontecido com ela e forneceu fotos de seu celular quando tirou a foto de Elizabeth. Os voluntários prometeram ajudar. Faremos o que pudermos, garantiu a ela Andrew, o veterano do grupo. Não temos mais ninguém em quem possamos confiar, respondeu Carey. Meu filho precisa de uma operação muito cara, então estou correndo como um esquilo em uma roda. Talvez possamos ajudá-los aqui também? Perguntou Andrew com cautela. Não, obrigado, já é ruim o suficiente o que você está fazendo. Carey balançou a cabeça. Eu mesma cuidarei do meu filho. Os voluntários iniciaram a busca e mantiveram contato com Carey. Não havia muito a dizer, na verdade. Nos lugares onde os moradores de rua costumavam ir, ninguém conhecia Elizabeth. Eles mostravam fotos dela, mas negavam, repetindo a mesma frase, e não sabemos de nada, não sabemos de nada. É surpreendente que Elizabeth tenha passado tanto tempo entre eles e eles não se lembrassem dela, ou talvez eles simplesmente não quisessem se envolver por medo de serem levados à polícia. Afinal, muitos deles já estavam com problemas com a lei. Por exemplo, a falta de documentos não incomodava nem um pouco os vagabundos, mas os policiais podiam se interessar seriamente por esse fato. Na maioria das vezes, se eles pegassem um sem-teto sem documentos, eles os verificariam no banco de dados, e se não houvesse problemas com a lei, eles os obrigariam a trabalhar por 15 dias para liberá-los. É por isso que os sem-teto não entravam em contato. Por outro lado,
eles não poderiam lhes dizer nada que valesse a pena. A própria Elizabeth disse que havia acordado em uma vala, mas não conseguia se lembrar de como havia chegado lá. O resultado foi um círculo vicioso do qual não havia saída. Ao mesmo tempo, a busca não parou. Os voluntários haviam prometido fazer o melhor possível. Nesse meio tempo, a própria enfermeira estava tentando procurá-la. Carey usou a mídia social e outros recursos da internet. Elizabeth observou suas ações e apenas lamentou. Não acho que nada disso será revelado. O que faz você pensar isso? Perguntou Carey. Se ela tivesse parentes queridos, eles de alguma forma apareceriam em sua busca. Ironicamente, Elizabeth respondeu. Vou continuar tentando encontrá-los, se puder, continuou Carey. É claro que eu concordo. Não quero constrangê-la, disse Elizabeth, sentindo-se culpada e abaixando a cabeça. Deixe todos esses pensamentos sombrios de lado. Carey ordenou. Você não está envergonhando ninguém. Veja como as crianças estão animadas agora que você está aqui. É um conto de fadas, uma realidade. Talvez você tenha razão, e talvez eu deva encontrar pessoas que se importem comigo tanto quanto você. Elizabeth concordou. É isso mesmo, você não deve desistir. Carey confirmou suas intenções. Então, ela continuou sua busca, que logo se revelou no trabalho. Brenda apoiou muito, mas o restante de seus colegas zombou, e alguns até apontaram o dedo para ela e murmuraram: "Você é louca", ajudando um mendigo. Ela é a mulher mais comum, apenas com as dificuldades da vida. Tentando mudar suas mentes. Carey, você não sabe de nada, por isso julga. Em geral, quase todos no coletivo, com exceção de Brenda novamente, achavam que o mendigo estava apenas brincando e tentaram dissuadir Carey de procurar mais. Ele até se ofereceu para colocar Elizabeth em um orfanato, mas ela recusou e mandou todos embora. Ela não era o tipo de pessoa que parava diante das dificuldades. Carey acreditava que teria sucesso. E encontraria a família de Elizabeth. Ela continuou arrecadando dinheiro para a operação do filho e até conseguiu um emprego de meio período como cuidadora. Mas isso ainda não era suficiente. Enquanto isso, o relógio estava correndo lentamente. Carey podia ver que o filho estava se segurando, mas estava cada vez mais difícil manter a calma. Collie amava a mãe, então se certificou de que ela conseguiria o dinheiro para a operação e ele não precisaria mais viver na expectativa constante de um fim trágico. Ao mesmo tempo, o superintendente levou Carey a um colapso nervoso. Ela não tinha tempo para pensar em jogos amorosos, e ele não parava. Então, ela lhe respondeu com severidade. Por que você não vai embora, Phil Stuart, por um bom tempo? Já tenho problemas suficientes, e agora você está implicando comigo. Você perdeu completamente o medo? Gritou ele, espumando pela boca. Você encheu seu cérebro com aquela mendiga. Acorde! Ela não vale a pena. Você está perdendo seu tempo. Parece que há algo errado com seu cérebro. Você tem uma esposa. Portanto, incomode-a. Quanto à mendiga, como você a chamou, ela é tão humana quanto qualquer outra pessoa, assim como você. Eu lhe darei. O superintendente se sentiu insultado e tentou agarrá-la. Naquele momento, os funcionários já estavam reunidos no corredor. Eles ouviram o barulho e decidiram perguntar o que estava acontecendo. E qual não foi a surpresa deles quando conseguiram captar a imagem de uma briga entre o diretor e uma enfermeira. Naturalmente, eles não podiam perder o fato. O que vocês estão fazendo aqui? Não tem trabalho suficiente. Gritou Phil Stuart. E vocês estão mais altos para que os pacientes possam ouvi-los, zombou Carey. Enfim, você não trabalha mais aqui, resumiu o diretor. Eu o demiti, faça as malas e vá embora. E está certo. Se o senhor o diz. A equipe estalou a língua de surpresa e sussurrou, e eles não esperavam tal clímax. Todos esperavam que o diretor se acalmasse e que o conflito fosse resolvido pacificamente. Mas não. Phil Stuart foi com tudo e demitiu Carey. Esse resultado,
Pode-se dizer, já era esperado. Pois há muito tempo havia um gato preto entre eles. Carey recusou a intimidade e foi humilhado. Naturalmente, o superintendente não suportou a situação. Então, ele fez um show na frente de todos. Ele achou que Carey iria se assustar e pedir desculpas. Mas ela não o fez. A enfermeira não era tímida e o enfrentou. Ao fazer isso, ela quebrou sua autoridade aos olhos de todos os seus subordinados. E agora não valia a pena contar com sua lealdade quando se tratava de assuntos difíceis. Mas isso não importava para Carey. Ela recebeu o restante de sua indenização e deixou o hospital. Mas antes que pudesse se despedir, ela visitou sua ex-colega. Ela ficou chocada ao saber o que havia acontecido. Brenda estava em outra ala naquele momento. Não acredito que ela tenha feito isso. Ela estava ressentida. Vamos lá, está tudo bem, vamos superar isso, Carey a tranquilizou. Ou talvez ela tenha se tranquilizado. O que você vai fazer agora? Perguntou Brenda. Vou procurar outro emprego. Vou tentar ligar para algumas clínicas particulares, respondeu Carey. Mas você precisa ter muita influência lá. Brenda encolheu os ombros. Eu sei, vou pensar em alguma coisa, assentiu Carey. Eu vou ficar bem, já passei por coisas piores do que isso. Não vou me tornar uma estranha na vida. Você é um otimista. Brenda ficou maravilhada. Às vezes, eu me surpreendo. Carey sorriu. Não faz muito tempo, quando Thomas morreu, eu não sabia como seguir em frente. Senti como se o mundo inteiro tivesse escurecido e a terra estivesse de cabeça para baixo. Você não sabe o que é ficar sozinha com 4 filhos. Sim, para ser sincera, não faço ideia, Brenda deu de ombros. Eu ainda não tenho filhos. Está tudo bem. O principal é não desanimar. Carey deu uma piscadela e saiu do prédio do hospital. Ela não estava mais ligada ao local. Era uma pena, no entanto, que seu mandato tivesse sido interrompido e, por outro lado, Carey tinha uma série de problemas que precisavam ser resolvidos com urgência. No outro dia, alguns voluntários lhe disseram que haviam encontrado algumas pistas. Ciente de que teria de entrar em contato com a família, Carey foi falar com os voluntários, mas eles só lhe deram o endereço do filho de Elizabeth, que parecia estar à procura da mãe. É isso mesmo, Peter morava a 90 quilômetros de distância, em uma cidade vizinha, digamos assim. Carey naturalmente tinha uma pergunta razoável: por que ele não conseguia encontrá-la? Mas nós não sabemos, nós o encontramos por acaso. Por quê? Também trabalhamos com abrigos de animais, Andrew começou a me contar. Bem, Peter foi até lá para bater o gato. Ele sentia falta de seu dono, sabe, e não dava descanso a ninguém. Não entendo o que o gato tem a ver com isso, perguntou Carey. O gato pertencia a Elizabeth, continuou Andrew. No orfanato, Peter compartilhou seu infortúnio com um dos funcionários, mas foi assim que descobrimos o filho de Elizabeth por meio dele. Eu não acredito nisso. E se ele não tivesse trazido o gato, teríamos continuado procurando. Provavelmente, sim, assentiu Andrés. Aqui está o endereço de Peter, vai e conte a ele a boa notícia. Não fomos nós que fizemos isso, achamos que você o surpreenderia. Será realmente uma surpresa. Carey concordou com ele. Obrigado, pessoal, fico devendo uma para vocês. Estávamos interessados em participar da busca nós mesmos, mas Andrew recusou. Carey pegou o papel com o endereço do filho de Elizabeth. Naturalmente, ela não disse nada a ele ainda. Era necessário verificar pessoalmente se aquele era mesmo o filho da mulher desaparecida. Depois do que Andrew havia dito sobre o orfanato e o gato, Carey suspeitava que Peter poderia ter se livrado da mãe pessoalmente. Se o gato o tivesse impedido de fazer isso, não seria difícil enviar o homem para a vida após a morte. É verdade que ela poderia ter sido colocada em uma casa de repouso. Em todo caso, não havia como adivinhar. Então Carey foi falar com Peter. Ela estava indo visitar um vilarejo vizinho, mas primeiro admoestou Elizabeth. Não os mime muito com doces,
ou eles se acostumarão com isso. Por quanto tempo você vai ficar fora, Kerry? Perguntou Elizabeth com cautela. Acho que por um dia. Talvez 2, não mais, respondeu Kerry, pensativa. Imediatamente as crianças saíram e abraçaram a mãe, e ela sorriu de volta e beijou cada uma delas. Mas foram o pequeno Matthew e o grande Collie, é claro, os que mais receberam. Os meninos também sorriram. Exceto de Collie, que foi um pouco exagerado. Mas ele se conteve para não incomodar a mãe. Ela estava viajando a negócios importantes. Ao acenar do táxi, Kerry abaixou a cabeça tristemente e chorou. Naquele momento, tudo se abateu sobre ela, como se todos os seus problemas tivessem desabado sobre sua cabeça de uma só vez. Sob o peso de seus pensamentos sombrios, ele se dirigiu à estação de trem para pegar o primeiro voo dali para a próxima cidade. Ele levou cerca de 3 horas para chegar lá. Por volta das 2 horas da tarde, Kerry chegou ao endereço. Era uma casa luxuosa de 3 andares, parecia até um palácio para ela, porque Kerry nunca tinha visto tanta beleza. O proprietário provavelmente era um conhecedor de arte e designer profissional. Tremendo de frio, Kerry foi até a porta e tocou a campainha. Alguns minutos depois, passos soaram e um homem entre 30 e 35 anos apareceu na porta. Ele olhou para Kerry e, em seguida, sacudiu o queixo, como se estivesse perguntando quem ele era e o que queria aqui. Kerry ficou confusa por alguns segundos, mas depois se recompôs e tirou uma foto de sua bolsa. O proprietário ficou surpreso ao vê-la. Onde você conseguiu isso? E onde está minha mãe? Suas mãos estavam tremendo. Ela está bem. Eu a peguei, respondeu Kerry, mas eu me pergunto como Elizabeth foi parar em uma cidade estranha. Elizabeth Mitchell? Seu senhorio a corrigiu. Bem, sim, eu não sabia disso, respondeu Kerry. Você é Peter, não é? Sim, como você sabe meu nome? O homem respondeu pergunta após pergunta. Isso não importa. Boas pessoas me ajudaram. Ele me cumprimentou. A propósito, meu nome é Kerry e conheci sua mãe. Ou melhor, nos conhecemos por acaso. Entre e vamos conversar. Peter a convidou para entrar, deixando-a entrar. Kerry entrou e ficou ainda mais surpresa. A beleza do exterior era apenas flores. O verdadeiro brilho estava dentro da casa. Havia móveis antigos, pinturas e ladrilhos de mármore no chão. Em suma, era evidente que o proprietário da casa sabia muito sobre como organizá-la confortavelmente. Percebendo a confusão de seu convidado, ele disse com cautela: É tudo do meu pai. Ele era um negociante de antiguidades. Estou vendo, assentiu Kerry. E eu achando que você tinha engolido tudo. Não, sou apenas um empresário comum. Ele acenou com a mão. Meu pai não entrou no negócio, mas eu sim. Ele fez o que gostava e eu entrei no negócio. Isso foi muito bom, disse Kerry, mudando de assunto. Só há uma coisa que não entendo, como sua mãe desapareceu. Isso aconteceu há 1 ano. Peter começou a história. Comprei para minha mãe uma passagem para o mar. Ela queria ir para lá há muito tempo, mas logo desapareceu. O telefone estava mudo e eu não sabia o que fazer. Você já tentou procurá-la? Perguntou Kerry. É claro que sim. Dirigi por toda a cidade, mas não obtive nenhum resultado. Peter acenou com a cabeça. É estranho que, com seu dinheiro, você não tenha conseguido encontrar sua mãe, disse Kerry, pensativo. Você não se vê nesse luxo, repetiu Peter. Não sou um magnata para jogar dinheiro fora. Estou ouvindo, assentiu Kerry. Você vai ver sua mãe. Talvez ela se lembre de alguma coisa. O que há de errado com sua memória? Perguntou Peter, horrorizado. Não sei, não sei. Provavelmente amnésia por causa do derrame, Kerry deu de ombros. Ela foi espancada? Muitas perguntas. Você descobrirá tudo na hora. Tudo bem, vou ligar o carro e avisar a Kathleen que estou a caminho,
disse Peter e começou a se arrumar. Quem é Caitlin, se isso não é segredo? Perguntou Keri. Ela é mais ou menos minha noiva. Ele respondeu de forma incerta. Por que como se? Perguntou Keri. Sim, veja você, ainda não podemos nos casar, respondeu Peter com uma ponta de irritação na voz. O que o está impedindo? Primeiro o desaparecimento da minha mãe. O homem começou a fazer uma lista, depois outros problemas, mas foi aí que eu deixei claro que, até que minha mãe fosse encontrada, nada de casamento. Você é duro com ela, Keri balançou a cabeça. Você poderia ter se casado com ela. Especialmente porque já faz tanto tempo. Não vamos falar sobre minha noiva. É muito importante para mim encontrar minha mãe neste momento. 3 horas depois, eles chegaram à cidade natal de Carey. Ele ficou em silêncio durante todo o trajeto, ouvindo a música nos alto-falantes. Ele teve tempo de ligar para sua noiva e dizer que estava viajando a negócios. Finalmente, ao se aproximarem do apartamento dele, Carey perguntou baixinho. Tudo bem, pronto? Sim, vamos lá. A chave girou algumas vezes no buraco da fechadura, houve um clique e depois o rangido da porta se abrindo. Alguns segundos depois, Elizabeth entrou no corredor. Quando Peter a viu, ele falou para todo o apartamento. Mamãe, Deus, você está viva. Carey, esse é o meu filho? Atônita, Elizabeth acenou com a mão para ele e começou a chorar. Sim, é ele, Elizabeth Mitchell. Não pode ser meu filho, eu não acredito nisso. Elizabeth continuou a soluçar. Sou eu, mamãe. Peter, seu próprio filho. Ele estendeu a mão e tentou abraçá-la. Elizabeth não se afastou e abraçou Peter também. Embora que ele esperasse que o encontro fosse mais humilde. De qualquer forma, como sua convidada tinha problemas de memória, ela não tinha motivos para esperar uma reação emocional. Mas não foi o que aconteceu. Elizabeth chorou quando descobriu que seu filho estava diante dela. E, ao mesmo tempo, falou em voz alta. É isso mesmo, eu me lembrei. É tudo culpa de sua noiva. Não entendo, o que você quer dizer com isso? Perguntou Peter com surpresa indisfarçável. Espere, eu não estou confortável. Elizabeth acenou com as mãos e começou a se curvar. Peter e Carey levantaram Elizabeth e a levaram para o sofá. As crianças estavam assistindo à televisão ruidosamente naquele momento, mas depois se acalmaram abruptamente quando olharam para a mãe, acenaram com a cabeça e pararam de fazer barulho. Depois de recuperar o fôlego, Elizabeth Mitchell olhou para todos com os olhos cheios de lágrimas e falou: Você não deveria ter se metido com ela, filho, eu sabia que haveria problemas. O estresse de vê-lo tinha cobrado seu preço quando ele lentamente começou a se lembrar dos eventos de 1 ano atrás. Descobriu-se que Elizabeth tinha realmente ido para o mar. Ele estava muito ansioso para relaxar na areia quente e aproveitar o sol do sul. Peter comprou uma passagem para um bom hotel. Ficava apenas alguns minutos a pé do mar. Ele achava que tinha dado um presente para sua mãe. A noiva de Peter era culpada por seus problemas. Foi ela quem envenenou os conhecidos dele para atingir Elizabeth na cabeça, mas eles também tiveram tempo de se despedir dela. Lembre-se, velha, para onde você está indo? Deixe Caitlin em paz e fique longe dela e de Peter, disse Elizabeth Mitchell. Está falando sério? Perguntou meu filho, horrorizado. Sim, por incrível que pareça, mas sua Caitlin queria me matar. Acenou Elizabeth Mitchell. Ela continuou dizendo que, no início, havia se oposto ao relacionamento deles. Elizabeth percebeu essa Caitlin e sentiu em seu coração que haveria problemas. Por isso, ela insistiu para que eles assinassem um acordo pré-nupcial. Na época, Peter ainda estava em dúvida sobre a sensatez de tais formalidades, mas sua mãe o convenceu de que seria melhor e, no final, ele concordou, mas a noiva foi inflexível em sua recusa. Peter teve até mesmo que persuadi-la a aprovar o contrato de casamento. Mas então minha mãe foi para o mar e desapareceu. Eu sabia que seu relacionamento seria inútil. Sinto muito, mãe, pelo amor de Deus! Gritou Peter.
Eu estava cego como um gatinho, sem ver nada ao meu redor. Mas agora seus olhos estão abertos. Kerry interveio. O que você vai fazer com a Caitlin? Vou resolver isso agora, respondeu Peter com raiva e começou a ligar para alguém. Descobriu-se que ele havia pedido a seus amigos que sacudissem sua noiva, agora ex, com todas as informações sobre o infeliz assassinato de sua mãe. Ela, sob pressão e temendo por sua vida, confessou tudo e entregou seus cúmplices. Eles logo foram presos e, no inquérito, declararam que tudo havia sido planejado por Caitlin. Ela sugeriu que eles esperassem por Elizabeth em uma estação próxima e a matassem. Eles fizeram isso, mas não se arriscaram e escoltaram o trem por 90 quilômetros até sua cidade natal. Lá, Elizabeth desceu na estação para comprar água. Eles escolheram o momento, bateram na porta e acenaram antes de acabar com ela, mas alguém os assustou. De qualquer forma, eles jogaram o corpo de Elizabeth em uma vala. Pegaram os documentos e o dinheiro e fugiram. Cobriram seus rastros para que, de qualquer forma, o caso fosse investigado em outra cidade. No entanto, Caitlin foi informada de que o caso estava encerrado e que o dinheiro havia sido levado dela. Peter ficou atônito quando soube da notícia. Naturalmente, o casamento estava fora de cogitação. Ele nem mesmo foi ao encontro que Caitlin havia lhe pedido. Para ele, ela fazia parte do passado. Assim como que um dia os uniu. Agora toda a gangue estava se preparando para ser julgada e responder pelo crime que haviam cometido. O investigador prometeu a eles que aplicaria as penas máximas previstas no artigo. Elizabeth logo recuperou completamente sua memória e ficou feliz em saber que seu filho havia esperado todo esse tempo. Ela recuperou o gato do abrigo, felizmente ainda não havia tido tempo de encontrar novos donos. Ao mesmo tempo, ele começou seu relacionamento com Kerry, principalmente porque sua mãe o aprovava. Mas ela também exigiu que o filho fizesse tudo o que pudesse para salvar Collie. Peter encontrou bons médicos e levou o menino para uma clínica especializada. Eles o examinaram e lhe garantiram que a operação poderia salvar a vida de Collie. Kerry estava muito preocupada com seu filho. Todos os dias ela o visitava e orava a Deus para que tudo ficasse bem. Os médicos realizaram a operação e ela foi um sucesso. A família recebeu uma alegre notícia. Todos os filhos de Kerry literalmente adoravam Peter por ter salvado seu irmão mais velho. Enquanto isso, o relacionamento entre eles havia atingido um novo patamar. Peter começou a insinuar que também não seria uma má ideia se casar. E, por incrível que pareça, ele nem se assustou com o fato de estar se tornando o pai de uma família tão grande. Kerry ficou muito feliz quando Peter a pediu em casamento. Isso aconteceu no parque onde eles estavam passeando em família. As crianças e a mãe de Peter ficaram observando de longe. Na verdade, Elizabeth Mitchell tornou-se avó deles por direito próprio. Ao abraçar as crianças, ela chorou e disse: "E na doença e na felicidade pelo resto da minha vida, eu aceito ser sua esposa", respondeu Kerry em voz alta. Sua voz fez com que os pombos fizessem círculos sobre eles. Era um bom sinal de que dois corações apaixonados haviam se encontrado. Ao se aproximar e dar as mãos aos filhos de Kerry, Elizabeth Mitchell abençoou o casamento deles. Um mês depois, eles assinaram. Peter imediatamente disse a Kerry que eles iriam morar em sua casa grande, e o apartamento de Kerry foi trocado por 2 quartos de um quarto na vila de Peter para alugar. A propósito, Collie estava se recuperando da operação e recebeu alta pouco antes do casamento de sua mãe e Peter. Ele participou da comemoração e parabenizou os recém-casados de todo o coração. E, curiosamente, pela primeira vez ele tentou chamar Peter de papai, apesar de ter desconfiado dele antes. Por outro lado, era simplesmente impossível não entender o bem que ele havia feito a eles e salvado sua vida ao pagar por sua operação em primeiro lugar. Após o casamento, eles começaram a se preparar para a mudança, para não arrastá-la, mas então Kerry se lembrou de que tinha uma dívida a pagar. Peter também se perguntou a quem ele não havia dado o dinheiro e se perguntou: "E quando você teve tempo de pegá-lo emprestado?" Não se trata de dinheiro", contestou Kerry. Peter acabou levando-a para o mesmo hospital do qual ela havia sido demitida. Kerry não teve dificuldade em encontrar o superintendente. Phil Stewart estava fazendo sua ronda entre os pacientes.
Ela não hesitou em lhe dizer tudo o que achava dele e o que ele merecia. Pode-se dizer que Karen envergonhou o superintendente e o repreendeu com termos carinhosos, para que todas as outras funcionárias soubessem. Para sua infelicidade, sua esposa chegou ao hospital e ouviu tudo. Não há palavras para descrever o que aconteceu em seguida. O pobre Phil Stewart estava procurando um quinto canto para se esconder de sua furiosa esposa, mas ainda assim conseguiu. Graças a Deus ele sobreviveu. Depois de uma surra daquelas, ele não tinha mais vontade de se esconder. Finalmente, o acordo foi fechado e era hora de deixar a cidade.